sejam bem-vindos a mais um On Firecast. Dessa vez e de novo estou gravando aqui com o Rafael Polanski. De novo porque a gente fez essa gravação, aí o espertão aqui foi fazer um render totalmente diferente do que eu estava fazendo e aí perdi a gravação, que tinha sido para mim um dos melhores podcasts que a gente tinha gravado até agora, mas vamos lá, então vamos fingir que nada aconteceu e vamos retomar. Conversar até legal porque a gente tinha conversado um pouco sobre IA, a gente tinha conversado sobre o mercado, como ele estava aquecendo, o Moana 2 não tinha saído ainda, que você já estava trabalhando, então assim, tem bastante coisa que dá pra gente até atualizar na nossa conversa que a gente tinha feito no final de 2024, né? Então deixa eu apresentar o Polanski que está aqui com a gente hoje. Então, Rafael Polanski é um animador da Disney, já passou fazendo Hotel Transilvânia, fez Angry Birds, trabalhou no filme brasileiro no Lino, na época que ele estava aqui no Brasil, fez um monte de projeto maravilhoso e vai contar um pouco pra gente também como que é esse caminho de sair do Brasil, de sair desse lugar onde a gente às vezes tem poucas oportunidades para poder criar a vida fora, disputar uma vaga, né, na Disney, nesses estúdios muito grandes, fazer Aranha Verso, que tipo, é um dos filmes acho que tá no coração de todo mundo, né? Então, boa noite, Rafael. Como é que você Boa tá? noite, Brunão. Tudo bem, tudo tranquilo. Valeu pelo convite mais uma vez aí. Só para reiterar na apresentação, assim, porque senão o pessoal que trabalhou comigo, e provavelmente a maioria dos que, dos que assistem é o pessoal que trabalha na área aí. Uhum. Eu não cheguei a trabalhar no Moana, infelizmente. Cheguei, assim, bati na trave, quase Mentira! trabalhei. Não, eu cheguei um pouquinho depois do final do projeto, então só para Ah, para entendi. reiterar. Então vamos refazer aqui. Então. É. O animador que quase trabalhou em Moana 2. É só porque você mesmo já fez um podcast com o pessoal que tá lá na Disney, eles vão falar assim, ué, o Rafael não trabalhou aqui, o que ele tá falando? Mas, cara, você trabalha remoto, ninguém vai saber se você É, fez é, alguma. pode ser, pode ser. Muito bem. Mas aonde você tá então hoje, Polanski? Tô na Disney, é. Estamos Você... num outro projeto interno lá. Eu não sei se eu Entendi. posso falar, lá é muito fechado, assim, eu não sei se eu posso falar muito, Não, mas eu tô tranquilo. lá. Só que eu cheguei um pouquinho depois, assim, eu Aham. cheguei ainda estavam entregando o projeto, mas eu já entrei na pré-produção Entendi. desse projeto novo, né? Mas é um longa-metragem que vai sair esse ano no cinema ou tá previsto para o ano que vem? Não tem muito, assim, não tem. Mesmo se eu quisesse, parece que eu tô escondendo o jogo, mas realmente é o ponto que a gente tá, assim, eles não estão sabendo ainda que se Certo. vai sair esse ano, se vai sair no ano que vem, ainda tá muito nebuloso, assim, lá dentro, então não tem Entendi. muito essa informação Entendi. interna, né? Aham, aham. Não, tranquilo, tranquilo. Então, cara, vamos começar falando um pouquinho sobre o começo da sua carreira, que o Polanski ele foi aluno meu, né, na On Fire, e foi muito legal ver os passos que você foi trilhando, né, saindo de um lugar onde você tinha algumas perspectivas de vida, e aí a animação ela abriu algumas portas para você poder, né, chegar num caminho de carreira e perspectivas de vida mesmo que você não estava imaginando, né? E eu estava até conversando isso, eu comecei uma turma nova recentemente na On Fire, e aí eu estava falando, né, que eu guardava R$ 50, que era o que eu tinha para gastar por semana, no final de semana, para poder comprar uma cervejinha, uma pizza, e era só isso que eu tinha de dinheiro, né? E como a animação ela me trouxe, né, uma qualidade de vida, ela pôde fazer com que eu tivesse uma vida boa para poder dar para minha filha. Então é muito interessante como às vezes a gente começa de uma maneira com a vida mais difícil, né? Brasil tem sempre muito dessa luta, né? E aí a animação, ela, no meu caso e no seu caso, foi uma porta de grande mudança de qualidade de vida, né? Então fala um pouquinho É, do seu começo, cara. acho que é o acesso à tecnologia, né, que ficou um pouco mais democratizado ultimamente aí nessa última década, pelo menos. Acho que a gente ainda pegou aquele finalzinho que não era tão fácil você ter um computador bom Uhum. ou mesmo achar informação assim, né? E bom, eu sou do interior de São Paulo, né? Sou de Sorocaba lá. Aham. E eu sempre tive assim, desde pequeno, gostava de arte, gostava, mas eu não tinha muita referência, assim, não tinha ninguém na minha família, nenhum amigo, assim, absolutamente ninguém que fazia, então
eu lembro que eu desenhava sozinho, fazia as coisas tudo sozinho e, tipo, não tinha muito acesso a isso, né? E aí, Uhum. conforme você vai crescendo, eu acabei me distanciando um pouco da arte em si, assim, né? Principalmente desenho, uma coisa que eu fazia muito quando era menor e eu fui perdendo com o tempo, assim, né? Você E ouvia, desculpa te interromper, mas você ouvia aquela pode coisa falar. assim, ah, desenho não vai pra frente, não é uma profissão, é tipo, você Cara, sentia que tipo, não tinha possibilidade nenhuma. eu acho que nem isso a minha família tinha o conceito, assim, sabe, Ah, de... Porque pra mim, realmente, assim, da minha origem era trabalhar. uhum, Tipo, eu acho que qualquer coisa que eu trabalhasse, meu pai e minha mãe ficariam felizes, assim, então não tinha muito essa pressão de ter que fazer faculdade, ou ter que fazer... Mesmo porque se eu fosse fazer, teria que ser eu mesmo pagar, então... aham, Eles não, dessa parte eles não me colocavam pressão, assim. E minha mãe e meu pai sempre gostavam das coisas que eu fazia, mas não tinha muito esse incentivo, assim, de levar numa escola para aprender técnica de desenho ou para aprender não sei o quê. Então não tinha muito essa parte. Acho que próprio pra gente não ter referência, assim mesmo. Se sim. tivesse, como eu conheço gente, assim, animadores mesmo, o pessoal fala, ah, não, tinha um vizinho que desenhava muito bem, tinha um amigo, um primo, um tio, alguém que me influenciou, com arte de maneira geral, né? Às vezes com Uhum, música, às vezes com arte de qualquer forma, assim. Eu não tinha muito isso, né? Então eu meio que desenhava na apostila, fazia umas tirinhas, fazia essas coisinhas assim, e com o tempo eu fui perdendo e eu fui meio que me distanciando, assim, né? aham, É, acho que como o interior lá de São Paulo, pelo menos Sorocaba, é minha cidade, é muito industrial, assim, né? Então o meu objetivo era conseguir entrar numa indústria, trabalhar numa indústria. Era isso que eu via que ia ser minha saída, ou, na melhor das hipóteses, passar num concurso público. tá. Basicamente era isso, né? E eu cheguei a tentar até estudar para isso e tal, porque não tinha muita perspectiva mesmo, né? Uhum, E, e aí, com uns 14 anos, eu passei num exame de seleção do Senai, que lá no interior era super concorrido, não sei como que é hoje ainda, mas eu passei no exame de seleção lá e eu entrei para ser eletricista de manutenção industrial. E comecei tá. a fazer esse curso. E era um curso longo, assim, 2 anos de curso, como se, em paralelo com a escola. Então, aí eu comecei a estudar à noite e ir para o Senai à tarde e ainda tinha estágio, e que aí você já fazia em indústria, assim, e tal. Então, Uhum, meu dia inteiro era voltado para isso, né? sim, Então super trabalho. nessa época eu só pensava em que eu ia entrar numa indústria em algum momento e ia Aham, trabalhar em linha de produção, assim, que era os meus amigos que conseguiam entrar estavam muito bem, né? Então aham, era isso que eu imaginava. E eu lembro que nessa época mesmo, um amigo meu do Senai que ele tinha um cantinho da classe assim que era o pessoalzinho que era mais nerd, gostava de informática, gostava de programação, gostava de e tinha um desses que era eu até queria encontrar ele um dia de novo, porque o cara meio que salvou minha vida, assim, porque eu aham, não gostava do que eu fazia, assim, eu não gostava do que eu estava estudando mesmo. aham, E ele me mostrou uma revista e ele me mostrou algumas coisas que era o 3D, assim, né? Ele me mostrou o Maya, falou sobre 3D Max, falou dos softwares que existiam e me falou alguns sites que dava para eu ver alguma coisa. Eu mal acesso tinha internet em casa, assim, era bem computadorzinho bem antigo, não tinha muita coisa e não uhum, sabia nem onde olhar. E aquilo ali foi o meu start, assim, foi aquilo que não foi a animação em si, sabe? Não entendi, foi. entendi. Eu lembro até hoje que o que ele me mostrou era uma modelagem de uma moto, assim. Eu lembro a cor da moto amarela que Aham, ele me mostrou. Eu falei, nossa, eu queria fazer isso aí, se der pra trabalhar com isso, né? aham, E a partir dali eu comecei a ir atrás, comecei a tentar viabilizar. Eu não tinha meios financeiros assim para pagar um curso, não tinha um computador bom, não tinha nada. Então eu coloquei na minha cabeça que eu ia trabalhar no que desse, ia terminar o curso que eu estava fazendo, né? uhum, Trabalhar como eletricista se precisasse, mas com o intuito de juntar um dinheiro para depois fazer essa transição assim. Para mim não eu não via como um plano B. Para mim entendi, entendi. era o único plano que eu tinha, né?
Entendi. Você E, viu ali uma oportunidade de poder sonhar, né? Tipo, de poder falar, quero fazer alguma coisa que eu goste, né? Não alguma coisa que eu e, só e pra foi super sobreviver, né? assim. E foi super. é, Sem ter noção de nada, assim, sabe? Porque aí, conforme eu fui pesquisando, né, na internet, eu já vi as produtoras que tinha no Brasil, já vi que tinha, sei lá, Vetor Zero, já era uma empresa bem estabelecida há muito tempo, né? Sim, sim, sim. E entre outras, assim, então eu já imaginava assim, tem um campo aqui, mas eu não conheço absolutamente ninguém, eu não sei Uhum. quanto uma pessoa lá ganha, qual é o horário que eles trabalham, eu não sei absolutamente nada, sabe? Aham. Então foi é, totalmente sem conhecimento de nada, é como você faz quando você é jovem, né? Você vai Sim. meio de cabeça Você só vai, sem, né? é. E Aham. não foi tão simples, não foi uma linha reta, assim, né? Eu comecei quando eu me formei, pô, aí aquela pressão que eu precisava de trabalho, porque senão eu não ia, sem o trabalho eu não ia ganhar nada dos meus pais. Aí eu, Sim. tipo, eu tinha que ter o dinheirinho pra ir no cinema, tinha que ter um dinheirinho pra. E o dinheiro que eu comecei a guardar pra comprar um computador, pra mim, Aham. né? Que eu demorei uns 3 anos pra conseguir um dinheiro pra comprar um computador que Que rodasse conseguisse. os programas, É, né? Aham. acho que era um Pentium 3, acho, Pentium 4 na época, sei lá qual que era. É, acho que a galera de hoje nem faz ideia o que é Não, Pentium, né? não. Aí eu fui e comecei a trabalhar como eletricista de manutenção, trabalhei nos lugares horrorosos, assim, fui instalador de TV a cabo, trabalhei no McDonald's como na parte de manutenção das máquinas do McDonald's, Tá. trabalhei em indústria mesmo, assim, por muito tempo, e eu só consegui meio que me desligar, acho que eu já tinha uns 20 para 21, assim, Tá. que eu consegui arrumar, comecei a pegar uns primeiros trabalhos em produtoras pequenas lá de Sorocaba, já Uhum. comecei a fazer algumas coisas e eles tinham muito interesse porque, como o meu interesse era 3D, você não achava gente que fazia, assim, né? Aham. Então eu surgi meio do nada, assim, no mercado lá, e eu era um cara que além de fazer 3D, eu era meio generalista e fazia personagem, assim, que era uma Uhum. coisa que ninguém fazia no interior também. Então eu já entrei fazendo esse tipo de trabalho. Tem até, acho que um dos primeiros que eu fiz, que foi um trabalho que foi feito para o Banco de Olhos de Sorocaba, que era um personagenzinho. Aham. Naquele mesmo ano ele chegou a ganhar um prêmio, sabe, Que na, legal. na associação de publicidade lá na PP de Ribeirão Preto, sabe, que era é um Que é o galo, né? é um, Aham, é um, é, é um negócio grande lá no interior, Sim, sabe? sim, sim, É um sim. prêmio importante que eu acho que pelo menos a produtora que eu trabalhava não tinha chegado nem perto de ganhar nenhum e a gente Aham. conseguiu ganhar com esse. Foi praticamente acho que foi o segundo projeto que eu fiz com ele e o primeiro que eu fiz com um personagem com essa Uhum. produtora, assim. Então eu já vi assim um potencial se tornando realidade, assim, mas Sim. bem trabalhoso, porque é aquilo, né? Você começa assim, aí você começa tipo trabalhando. Não é que o cara te chama para trabalhar com um registro certinho, não. Você vai Sim, pegando um trabalho aqui, outro aqui, aí num outro você não recebe. Aí, sabe, você fica. E nessa idade você não pode, assim, né? Você não consegue. Você ficar sem receber alguma coisa não é o prejuízo só daquele dinheiro, assim. Você tá exato. meio que. Você tá E, dependendo daquilo lá, né? Pra manter a vida, né? Simplesmente, né? Porque a gente, igual fala nos Estados Unidos, né? Vivendo paycheck by paycheck, né? é, Tipo, você precisa daquele dinheiro pra pagar os boletos que estão vindo, né, cara? Tipo, e isso morando com os meus pais ainda, porque acho que foi com aham. essa idade, acho que foi com 22 para 23 que eu saí de casa. E foi porque eu percebi que lá no interior ia ficar meio. Que na verdade, para eu conseguir entrar numa produtora, eu tive que aprender editar vídeo, fazer motion graphics e ser mais generalista ainda, não só o Uhum, 3D, que era o que eu uhum. queria. Então eu acabei me desviando porque é o que é 100% do trabalho das produtoras de vídeo no interior Sim. se baseia. Assim, ninguém faz personagem. Acho que até hoje deve ser assim, porque é uma coisa menos acessível, né? Aham. E. E aí eu fiquei, acho que quase 2 anos trabalhando assim, basicamente com essa mesma produtora que eu estava lá. E aí eu tive uma proposta para ir para Brasília, para uma empresa de Brasília, assim. E para ser meio generalistão também, fazer motion, fazer tudo. E é, nessa época toda o que eu mais fazia era comercial de carro, assim, comercial Uhum.
de concessionária de veículo. Era isso e era a propaganda de varejo de supermercado. Basicamente era isso que eu Entendi. fazia. E de vez em quando surgiam alguns personagens para fazer, né? Então, sim, com conhecimento de rigging rudimentar, modelagem rudimentar, fazia alguma coisa apresentável e zero conhecimento de animação, porque acho que é Uhum. uma das áreas menos acessíveis, assim, né? Acho que não sei. Pode ser porque a gente é animador que eu falo isso, mas você consegue enganar um pouco. Tipo, se você fizer um rig mal feito, não sei o que, mas fazer o personagem se mexer bem, você Sim, engana um sim, sim. pouco. Porque se você tiver o domínio da técnica ali, por ela ser mais o software, né? O Aham. computador em si. Com a animação, você não consegue fazer uma coisa mais ou menos, sabe? É muito fácil de virar um dolinho, Sim, ou sim. pior até. Barriguinha mole. E é, Um é beijo, muito fácil de adoro. você. Ah, se eu pegar pra ver meus projetos antigos, essas coisas que eu fazia nessa época, não é tão Sim, longe disso, não, os meus assim, era também, é, então. Mas aí eu mudei pra Brasília e foi assim, quando eu saí de casa, quando eu comecei a trabalhar, mas era a mesma coisa. Surgia uma oportunidade ou outra de fazer personagem, mas também sem o conhecimento de animação, sem. Não fazia o negócio ficar bonito do jeito que eu Uhum. queria, sabe? E E aí você principalmente. tava. Desculpa, mas você tava com quantos anos aí? Aí eu tinha uns 23. Tá. É, É uns porque 23, 24 por aí. É porque é muito legal, né, essa coisa de como que a idade, a gente tem, ou quem está começando, né, a animação, pensa naquela coisa, nossa, eu preciso fazer tal curso, eu preciso estar cedo, eu preciso entrar no mercado, aí não, eu preciso fazer isso rápido, né? E aí você vai vendo muitas histórias igual a sua, a minha também, tanta gente que começou e aí as coisas demoraram até acontecer, né? E então, assim, é interessante isso, como não é uma linha reta, né? E não é aquela coisa de você precisar entrar muito rápido no mercado, porque senão você perde o bonde, né? A animação tem uma característica que é legal, que ela não tem essa urgência, né? De você entrar tão É, novo, né? eu acho que é próprio pelo fato de não querendo usar a palavra meritocracia, mas realmente se você tiver um trabalho muito bom, em qualquer idade Sim. você vai ter o interesse das empresas, assim. Então, não é que seja só a meritocracia, mas realmente o que eles veem, e é o que eu vejo no meu caso, assim, é o seu Uhum. portfólio. É. Tipo, eu não teria saído do Brasil se eu tivesse que fazer uma entrevista complexa para saber quem eu sou, porque eu mal falava inglês, assim. Sim, Tipo, eu sim, sim. conversava bem pouco, sabia entender um pouco o suficiente que para eu passar. Agora, Aham. existiu uma demanda e eu tinha o perfil É. para me encaixar naquilo lá. A parte da animação eu já conhecia, né? É interessante isso. Mas, Você já fez currículo? Tipo, papelzinho? Porque a gente que em animação, cara, ninguém nem. cara, Não aqui significa eles. nada, né? Aqui algumas empresas elas exigem, mas eu acho que eles nem olham, né? Eles Aham. exigem, é engraçado, eles exigem o currículo e o cover letter, né? Que é uma carta Sim. de apresentação lá e é só parece que é uma daquelas heranças de, sei lá, de 100, 200 anos Aham, atrás que o pessoal aham. fazia, sabe? Mas É. não é o que eles olham, assim, você consegue ver que realmente se você tiver um portfólio, no caso para trabalhar com feature films, se você tiver trabalhado em feature films de qualidade, tiver uma demo reel boa Sim. e passar numa entrevista que você vai ter que conversar, conseguir sustentar ali, né? Uhum. Você acaba achando, se tiver um momento bom do É. mercado. Essa parte é muito importante também, né? Tem que ter É. um momento bom para emigrar e tudo. Mas Sim, sim. voltando assim, o que a gente estava falando foi nessa época, quando eu tinha uns 23, 24, que eu comecei a fazer um Fire, assim, porque eu, Uhum. eu tava bem, assim, infeliz com o trabalho que eu tava fazendo, não tava gostando da qualidade, e eu sabia que eu queria fazer 3D, eu nem sabia que era animação, assim. Aham. É muito fácil gostar de tudo que vem de 3D. Então, eu gostava dos cinematics, gostava dos filmes da Disney, da Pixar, gostava de tudo que era 3D, né? Uhum. Mas eu não sabia o que envolvia. E aí eu comecei a pesquisar foi que eu. Antes, um pouco antes disso, porque eu lembro que eu comecei a economizar muito lá, morando em Brasília, nossa, eu não gastava com nada, era o cara mais Aham. pão duro de todos. Sorte que a minha mulher me acompanhava nessas que a gente já estava junto desde aquela época já. Aham. E a gente não gastava com nada porque eu me coloquei na cabeça que para fazer isso eu ia ter que sair do Brasil.
Eu tinha que aprender. Tá. Eu queria fazer o Animation Mentor, mas o Animation Mentor era muito longo, ia ser difícil de fazer, então eu coloquei na minha cabeça que eu ia fazer o Animation Colaborativo, na época que era um curso de verão, Uhum. era bem mais curto, e eu fiquei guardando esse dinheiro para fazer esse curso, né? E, e aí, quando eu tinha o dinheiro, acho que foi quando eu estava chegando perto de ter a condição de fazer o curso, um pouco antes eu vi o seu curso e eu falei assim, ah, acho que eu vou fazer aqui só para eu ter uma introduçãozinha na animação. Depois eu Uhum. saio do curso, nem termino ele, para fazer o Animation Colaborativo, porque é lá que eu vou aprender, né? Aham, aham. Mas assim, completamente fora da realidade, porque na hora que eu comecei a fazer o curso com você, eu percebi na hora. Eu falei, não, isso é exatamente o que os caras estão aprendendo no resto do mundo. Eu vou jogar dinheiro fora se eu for para lá, assim, né? Não que seja jogar dinheiro fora para quem tem condição Não, de ir, lógico, assim, tudo lógico, bem, lógico. mas Sim, sim. na minha realidade não ia dar, porque eu ia gastar todas as minhas. Então eu fiz. Aí eu lembro que eu fiz o curso com você por um período, e aí depois de um tempo eu acabei usando esse dinheiro para parar de trabalhar na produtora que eu tava, e eu fiquei acho que uns 6 meses, 8 meses sem trabalho, focando no curso. Eu não sei se você lembra disso, É, assim, na fazendo o época. exercício do Tarzan, né? É, foi nessa época do, Aham. do, do exercício do Tarzan, que foi. E eu acho que foi assim, entre erros e acertos, eu acabei escolhendo as melhores coisas. Assim, óbvio que hoje, Sim. depois que dá certo, já é Ah, mais não, fácil falar, né? mas, cara, é muito legal. Você, puxando o que você até falou um pouco atrás da curva, né? Que não é uma linha reta, né? Tem muitos altos e baixos. E eu lembro da gente conversar sobre, no meio do. Porque o exercício do Tarzan ele levou mais ou menos uns 9 meses, né? Até ele ser finalizado. E eu lembro de você mandando mensagem para mim, a gente conversando sobre as dificuldades, você ali, meu, parece que a coisa não tá andando, e eu, não, tá andando, é que tipo demora mesmo, eu tô puxando a qualidade lá para cima, e eu lembro que a gente bateu muitas vezes esse papo de qual que é a nossa expectativa, e aí qual que é a realidade do que o mercado espera, né? Então, cara, às vezes a gente quer chegar muito lá, mas precisa ir minerando, minerando. Então você sobe e chega num platô, né? Depois você, com muito esforço, você sobe de novo. Então eu lembro de você entregando toda semana exercício. E cara, e eu olhava a cena e ela tava linda. Eu falava, como que eu posso puxar essa cena para ela subir mais a qualidade? Né? Então, e é uma coisa muito legal, né? Porque quando você terminou essa cena, é uma história que eu gosto muito de contar, porque eu lembro que você falou que você mandou você foi fazer uma entrevista na Vetor Zero para Rig, Foi, né? Se foi, eu não me engano. foi. É, E porque na época, como eu tava sem trabalhar, eu comecei a estudar meio que tudo isso, assim, né? Tava aham, estudando. Tava focando na parte de personagens, assim, mais. Então eu estudei mais modelagem, rig e tal. Eu fiz uns personagens na época. E, e eu montei uma demo reelzinha de rigging e mandei para Vetor Zero lá. aham, E aí eu cheguei a fazer uma entrevista lá, na época acho que era a Vivi Haddad e o sim. James lá. Foram super gente boa comigo na época, eu, tipo, chegando. Acho que era acho que era a primeira vez que eu tava andando de metrô em São Paulo, assim, e dava pra Aham. ver na minha cara, provavelmente, assim, um molecão do interior falando com sotaque, assim, chegando Aham. lá na cidade grande. E quando você chega na Vetor Zero, assim, pra quem conhece, é um estúdio, é muito bonito o Sim, lugar, sim, assim, né? sim, sim. E eu entrando lá e eu falei, não, nem que eu tenha que limpar o banheiro, eu vou ter que trabalhar aqui, né? E aí eu fiz a Aham. entrevista com eles, só que eles pesquisaram sobre mim depois. E eu não fui muito bem na entrevista, porque eu não tinha estudado rigging mesmo. Então, a hora que eles Uhum. começaram a fazer perguntas técnicas, eu não tinha conhecimento. Aham. Então, eu não ia conseguir preencher uma vaga que não fosse de alguém que está começando, né? Sim. E aí eles falaram pra mim assim, cara, a gente tava olhando coisa sua na internet, a gente achou cenas de animação de você, assim, e você tem certeza que você quer fazer rig? Eu lembro dele falando pra mim, porque ó, aqui todo mundo aqui é animador, tá vendo? Ele mostrou onde que o pessoal trabalhava e tal. Ele falou: ó, se Aham. entrar aqui, o dia que eles precisarem de alguém pra animar uma cena, você vai me deixar sozinho no rig aqui pra ir pra lá. Você tem certeza? E não sei o quê. Aí acabou que eu não nem ia conseguir mesmo, assim,
mudar para São Paulo, que também era um lugar caro, é um lugar caro para Sim, morar sim, tudo, sim. sem ter um cargo melhor, mas na sequência eu já comecei a pegar trabalho e aí foi muito rápido, assim, foi logo Uhum. depois do exercício do Tarzan, assim, eu comecei a que aí que é uma coisa, você falou, né, do período que a gente fez e tal, da frequência que eu entregava, mas eu não tinha, na minha cabeça, eu não tinha a menor ideia da dificuldade que era fazer uma cena daquela. Então, é mais uma dessas coisas que só moleque faz, né? Sim, sim. Você vai de cabeça, por quê? Porque eu quero animar o Tarzan, eu quero fazer o Aham. Tarzan mais Tarzan possível, né? E Sim. aí eu peguei. Hoje eu vejo a dificuldade que é, por exemplo, num estúdio grande, para você aprovar uma cena que tem movimento de câmera complexo, por exemplo. Uhum. Não é qualquer um que pega cenas assim pra fazer, tem Sim. uma conversa entre departamentos pra fazer, sabe? E eu na época tava caindo de Vambora. cabeça ali, É, assim. então. É, quer fazer câmera? Vamos fazer câmera. Vamos modelar árvore? Vamos. É Eu lembro que isso. eu fiz um monte de ajuste no rig do Tarzan pra ele ficar parecido com o Tarzan, riguei o cabelo dele o máximo que eu podia pra ficar Aham. parecido. Eu foi assim, é legal de ver aquelas coisas que você vê com um pouco de nostalgia assim na época, Sim, né? sim, sim. E na época eu tava tentando mesmo assim o máximo que eu podia me destacar, mas nem na melhor das hipóteses eu achei que ia dar certo assim, e principalmente porque como você falou, demorou um pouco, que eu já tinha. Aí quando eu terminei, eu já deveria ter uns. Nessa época eu deveria ter uns 25 para Hum. 26, uma coisa assim. Aí foi muito rápido, assim. Depois do Tarzan, acho que o primeiro que eu fiz, que é quando eu conto que eu comecei a animação, assim, foi. É. Eu devia ter 27. Eu posso estar errando essas datas, porque. Cara, a gente tá Não ficando vai cair velho, na vai. prova, então tá tudo bem. Mas eu lembro que eu tinha 27, eu tinha acabado de fazer 27, Aham. quando eu entrei no Dino, que era Tá. com você também, que a gente fez a pré-produção e tal. Fizemos Isso. umas cenas bem legais lá, ficou bem legal aqueles curtinhas. Uhum. E ali eu já trabalhei com os caras que tinham, tipo, mais de década de mercado, assim. Tinha um pessoal que já tinha trabalhado fora do Brasil, e até que eu vinha reencontrar depois, inclusive aqui no Canadá, né? Sim. Ali foi a primeira vez que eu falei, puta, tá, acho que vai dar certo. Agora eu acho que eu vou ser animador. Porque o meu sonho naquela época não era trabalhar em estúdio X, Y. O meu sonho era ser animador só. Aham. Eu falava assim pra quem perguntava pra mim, eu quero chegar num estúdio que eu consiga conversar com as pessoas e as pessoas saibam o que eu tô falando Elas me e ter um, entendem, né? e ter um time que é um time de animadores. E eu Aham. sou um deles. É só isso que eu queria, assim. Podia ser um estúdio na minha cidade mesmo, assim. Mas Sim. uma coisinha mais assim, né? Que era muito Uhum. difícil. E aí depois desse foi bem rápido assim a progressão nessa época. E foi muito legal porque saindo ali desses projetos que a gente estava fazendo juntos, você já caiu no Lino, né? Que foi também uma puta aventura fazer um longa-metragem daquele tamanho e com aquela qualidade no Brasil naquele momento, né? Sim, Então, é um pouco daquilo até que você falou, né? Ah, sou novão, fui lá e fiz uma coisa que talvez era grande demais. E eu olho pro Lino e eu penso, cara, o Lino ele é grande demais pro tamanho que o Brasil era quando ele foi feito. sim. E o projeto ficou super bonito. Tanto que até hoje eles estão fazendo série, né? Do É. Lino, tá rendendo ainda um monte de projeto. Então, O pessoal olha assim e acho que o primeiro impulso é talvez comparar com qualidade internacional assim, aham, e não tem muito em mente a dificuldade que é de você fazer um projeto desse sim, tamanho assim. Eu acho que na época o Rafael lá, o pessoal da Start, já estava com o projeto há quase 10 anos assim, há uns 7 anos assim. uhum, Desde aprovar edital, de não sei o que, fazer tudo, até conseguir o dinheiro. E o dinheiro comparado com o que é verba de filme, assim, é de dar risada, assim, é, sabe? Então, é, é, o que eles conseguiram fazer, o que todos nós conseguimos fazer ali na época foi, acho que 1 ano e meio, quase 2 anos ali. Foi bem. E ali foi a minha primeira escola de animação foi com certeza On Fire, fazendo os exercícios, mas aí é uma outra coisa, assim, acho que você só aprende de fato mesmo é com a rotina, com sim. a pressão de entregar a cena, tendo feedback dos supervisores e tal. E ali foi a minha segunda escola, assim, que ali eu acho que eu me transformei
no animador mais completo e tal, Aham. pegando cenas de todo tipo. Acho que eu devo ter animado uns quase 10 minutos Nossa. de filme lá, acho que foi uns 7, 8 minutos, uma coisa assim, que é uma coisa Aham. impressionante É. para hoje a gente anima aqui, se você faz 1 minuto num filme é bastante, sabe? Porque Sim, sim. é bem. É um outro nível de exigência e é um É. período mais curto também. Normalmente os projetos demoram 6, 8 meses, 9 meses, não é tão longo, né? É. Mas ali eram tipo, acho que 12 animadores, 15 animadores, uma coisa assim, e era a gente. A gente tinha que E, é- entregar o filme, e era assim. todo mundo molecão, né, cara? Isso que é legal, né, cara? Tipo, também é uma galera super nova, também, tipo, todo mundo se apoiava, né? Eu acho Foi, que o brasileiro tem muito disso, né, cara? De todo mundo meio que tem uma história de origem, né? Que é, assim, com bastante dificuldade, né? Tipo, de ali, meu, batalhar as coisas, nada foi muito fácil. Então, parece que a gente tenha esse senso de comunidade forte, assim, sabe? De, meu, vamos dar a mão, vamos se ajudar. Eu acho que é uma coisa muito legal, assim, do nosso mercado e do nosso mercado brasileiro, né, dos artistas, de ter essa sensibilidade de saber que ninguém vai conseguir fazer as coisas sozinhos, assim, né? Eu, sim, eu ouço muito de gente que trabalha em estúdios maiores, né? Você talvez deva ter alguma história dessa, de ver que tem uma competitividade, tipo, alguém tentando puxar o tapete. Mas a minha sensação é sempre quando tem brasileiro, é o oposto. É tipo, é colaborativo, cara, vem cá, vamos junto. Meu, eu não sei fazer alguma coisa, pergunta pra pessoa, a pessoa ela vai sentar, ela vai parar o trabalho, ela vai falar pra você como fazer. Então acho que o espírito do brasileiro é uma coisa muito. Que brilha muito, assim, sabe, na nossa área, sabe? Como é que você sim. vê Ali, isso? ali a gente teve, no caso da Start ali do Lino, a gente teve muita sorte na época, assim, porque tinha gente de todo tipo, assim, como é em todo estúdio, na verdade, né? Aham. Lá tinha animador até de fora do Brasil, tinha um animador italiano que trabalhava com a gente, super gente boa. Tinha gente que tinha trabalhado fora e tinha voltado já. Uhum. Gente com muita experiência, gente igual eu que tava começando ali, que era. Eu acho que da Start devia ser, tipo, como animador mesmo, meu segundo ou terceiro projeto, assim. Aham. Então ali a gente deu muita sorte que fechou um time assim isso é bem raro de acontecer assim. Hoje eu consigo ver melhor assim com mais experiência porque o primeiro de tudo porque a gente trabalhava todo mundo junto numa sala só e não brigava. Aham. Tipo, isso era uma coisa impressionante. Foi um pouco antes da polarização da Sim. política e tudo aquilo lá. Eu acho que se fosse na realidade de hoje ia dar muita briga, mas Pré-mídia social, né, é, cara? O mundo era é. outra coisa, né, cara? É Era, impressionante isso. na época que o Brasil era mais gostoso, o mundo era mais O gostoso, sabe? O mundo, é pessoal exato. era. É. Mas a gente não brigava, assim, era muito raro, o pessoal era todo mundo muito franco, dava risada, Sim. conversava e animava bastante, porque a gente tinha cotas para fazer tudo, mas a gente fazia bastante, né? E, mas você percebe essa diferença com certeza de estúdios internacionais, assim, para mim foi um dos principais baques, assim, que eu tive, eu não imaginei que fosse ser tanto assim, mas existe assim um choque da língua e da cultura que você não vai conseguir. Por mais que aqui em Vancouver é um pouco mais amenizado, porque no Canadá, de forma geral, é um país feito de imigrantes, assim, então você vai Sim. conversar com pessoas de todos os lugares, né? Mas é muito fácil você ficar sozinho, assim, né? Uhum. Então, eu vim com a minha esposa aqui, então a gente se ajudou e a gente acabou colando com os brasileiros, que eram o mesmo pessoal do Lino, assim, vieram alguns também pra cá. Foi bem legal de ver a evolução de todo mundo depois do projeto, que deu certo pra todo mundo mesmo, assim. Uhum. Então, o pessoal que trabalhou comigo, o Bruno Carias mesmo, você entrevistou, o Guilherme, o Marcelo Zanin, pessoal do Lino, entre outros aí, que o pessoal tá junto até hoje, assim. Sim, sim, sim. Quem mora aqui se conhece, a gente se vê sempre e tal. Então foi bem legal de ver essa evolução, mas num ambiente assim, você acaba fazendo amizade com um gringo, com outro, mas não é a mesma coisa que no Brasil. No Brasil, você vai fazer uma piada e o pessoal vai entender sua piada porque tem um conceito, um contexto cultural, assim, Sim, sabe? O sim, cara, sim. eu não vou fazer uma piada sobre o Faustão aqui, ninguém vai entender.
Aham. Absolutamente nada. O Sim. tipo de humor dos caras é diferente. Eu falo pros meus amigos gringos aqui. é, que se eles me conhecessem em português, eu ia ser Muito mais engraçado. o melhor amigo deles. O melhor amigo deles. Nossa, não tem noção como eu sou rápido, ágil, inteligente. Em inglês eu sou completamente burro, limitadíssimo, assim. Cara, Mas é o primeiro baque, acho que você sente, assim, é esse, assim, da língua e da cultura, né? você falou isso e me deu um gancho que é uma coisa interessante de eu te perguntar. É, quando a gente está trabalhando, a gente faz muito projeto internacional, né? Que você precisa atingir a maior possibilidade de público, né? Então, não só a comunidade americana ou brasileira. É, como que você lida exatamente com esse tipo de relação, assim, por exemplo, a hora que você vai pensar na sua cena, que você tem um punchline, alguma coisa, é, você pensa em trazer um pouco da sua brasilidade, né? Ou você tenta refletir sobre como que funciona para determinada cultura? Como é que é ser brasileiro e ter que animar de uma certa maneira para o mercado internacional, assim? Eu acho que, bom, é praticamente impossível você se descolar da sua cultura, assim, né? E essa é uma coisa que eu percebi, assim, aquele papo, tem algumas pessoas, imigrante brasileiro que mora fora do Brasil e odeia o Brasil, sinto muito, fora do Brasil você é brasileiro ainda, sabe? Tipo, você Uhum. não vai sair de você, por mais que você acabe casando com alguém dali, falando só aquela língua, como eu tenho algumas pessoas assim que eu conheço aqui, né, que a pessoa vai falar o inglês, o português e se enrola porque só fala inglês, Uhum. mas você percebe como a pessoa se sente à vontade quando só tem brasileiro falando. E não é querendo falar mal ou bem, é o que é, assim, sabe? Sim, sim, Você sim. se sente confortável porque é a cultura que você domina, a língua que você domina, todo aquele contexto geral que você cresceu, né? Uhum. Mas no caso, no sentido da animação, com certeza isso passa mesmo que não seja intencional, assim. Eu lembro da gente ter uma conversa sobre isso. Eu não vou lembrar os detalhes, assim, mas eu acho que foi com o Alan Hawkins, que é o supervisor de animação da Sony, Hum, né? Ele supervisionou vários lá, né? Ele que era o cara do Hotel Transilvânia, tá. que o Genndy Tartakovsky amava ele e tal, e eles trabalharam junto, e por fim, acho que ele supervisionou o último Spider-Verse também e tal. Um supervisor muito bom lá da Sony. E ele tava falando isso, ele tava falando na. Infelizmente, minha memória não é muito boa para lembrar os detalhes, Não, mas eu lembro que ele falava inventa, inventa. eu lembro que ele falava da diferença dos animadores ocidentais, principalmente o pessoal americano, assim, e europeu, de Uhum. gesture, de fazer coisas com a mão, de não sei o quê, que americano tem muito de qualquer coisa para o americano ele coloca a mão aqui atrás para fazer que tá pensando, Aham. sabe? Começa coça a cabeça assim. Eu lembro deles terem essas conversas assim. Então, eu acho que principalmente na arte você é o que você é assim, né? Você é Sim. o que você viveu até aquele momento, então as suas experiências vão se transpassar, assim. Lip sync é uma coisa muito que eles pegam bastante, então quem, principalmente porque a gente faz muito mais com áudio de inglês americano do que qualquer coisa, então o pessoal já tem assim a noção do fonema, de Aham. como aquela e às vezes você tá abrindo a boca porque é um A, mas não é o A do jeito que eles falariam, sabe? Sim, sim. Então aí você acaba tendo, mas eu acho que isso só enriquece assim, uma coisa que eu senti mesmo, e talvez seja por ser aqui no Canadá, eu senti isso tanto na Sony como na Disney. Na própria Animal Logic, eu trabalhei um período também, o pessoal valoriza bastante isso, assim, né? Porque, e principalmente na Disney, assim, eles valorizam muito essa riqueza cultural que todo mundo traz, assim. Então, Uhum. eles dão bastante importância para isso, assim, respeitam bastante. Não é da boca para fora que eu falo isso, não. Sim, sim, sim. É o que eu vi de fato, assim, na indústria até agora. Então, quando eu tô animando, eu não sei exatamente se eu coloco, assim, deliberadamente, mas com Aham. certeza, Tem um impacto não, ali.
Se você vê uma cena, eu lembro que teve uma cena do Hotel Transilvânia 4, acho que foi. Hum. Que deu um pouco de encrenca, porque eles estavam fazendo. Eram alguns cortes que eram feitos em. Porque o Hotel Transilvânia 4 eles vão para América do Sul, né? Acho que eles vão para o Peru. Eles não falam exatamente onde que é, mas o pessoal fala espanhol e parece que tem um pouco de floresta, assim. Eu não sei se é Peru, se é Venezuela, mas é para aquela região. Tá. E aí tem uma parte que é um personagem, teoricamente, no Brasil, no Rio de Janeiro, ele tem uma. Tem só um take, assim, que ele tem que falar, nossa, o que que é isso? Porque ele tá assustado. Aham. Só que dava pra ver que era uma pessoa falando espanhol, Aham. falando um portunhol, assim. E os Aham. brasileiros meio que, não, tá errado isso. Tá completamente errado isso, assim. Tem que pegar alguém pra falar. Põe eu pra falar, pelo amor de Sim. Deus, porque vocês estão passando vergonha no Brasil, sabe? Aham. Mas tem tudo isso, né? Tem toda essa. É o que traz acho que a riqueza mesmo Sim, do sim, projeto sim. em si, É, por eu ter muita lembro. gente de todos os lados. Eu lembro quando o Saldanha estava fazendo o Rio, né? E aí teve todo um estudo realmente da cultura brasileira, né? Porque o Brasil muitas vezes ele é caracterizado como um país meio que tá ali colado com os países, né, latinos que falam espanhol, e aí de repente para projeto americano, tipo, né, vira quase que toda a mesma coisa, assim, né, cara? Então é engraçado isso daí, né? Com certeza. Cara, você falou do Hotel Transilvânia, né? Qual que, a hora que você sai do Brasil, você vai para fora, qual dos primeiros projetos que você trabalhou ali, o Hotel Transilvânia, o Spider-Verse, o Angry Birds, qual que foi ali para você que, tipo, te colocou contra a parede, assim, sabe? Você foi todo pimpão, cara, agora eu conquistei o mercado internacional, de repente, eita. Eu acho que nunca existiu essa parte de chegar É, todo pimpão aqui, não. Eu cheguei com medo e desde o primeiro já foi um impacto, já assim. E aí é muito, muito pelo meu perfil, eu acho. Eu acho que eu sou uma pessoa muito insegura e pra mim depois conversando com o meu lead, por exemplo, no primeiro projeto que foi o Hotel Transilvânia. E ele me elogiou bastante, falou que eu tinha dado super. Mas eu não acreditava no cara, assim, sabe? aham, Você não. Então, é um pouco meio da minha personalidade isso, assim. Eu acabo meio que me puxando demais por conta de ter essa insegurança e tal. Então, eu achava isso que você descreveu, assim, que desde o primeiro projeto que eu fiz, desde que você me chamou pra entendi. fazer o Dino lá, eu olhei o nome dos caras e falei, meu Deus do céu, que eu tô fazendo que esses caras vão me Aham. descobrir, assim. E eu ainda sou um pouco assim, né? Mas com experiência você vai diminuindo um pouco, assim, É. mas no Hotel Transilvânia eu lembro o primeiro choque, assim, foi porque eu acabei pegando uma cena mais complexa do que normalmente você. E assim, o pessoal fica imaginando que é mil maravilhas, você vai ter um treinamento maravilhoso, todos os personagens vão ter uma bíblia pra você puxar qualquer pose que você não é, assim. Uhum. Quando você cai lá, assim, o Hotel Transilvânia, pra citar um exemplo, assim, você trabalha com rigs de 10 anos, sabe? Você trabalha com coisas que já estão na pipeline Na deles há muito pipeline, é. tempo. Algumas coisas eles renovam os personagens principais, mas, tipo, personagens secundários e tal, acaba ficando a mesma coisa. Então, eu lembro que eu caí numa sequência do Hotel Transilvânia 2 que era assim. E foi no meio do projeto, isso que é muito difícil também. Essa sequência, por exemplo, ela estava toda animada e renderizada. E tava maravilhosa. Os caras fizeram uns trabalhos, porque o hotel é muito bem animado, é Sim, muito sim, sim. diferente de tudo assim que tem no mercado, né? Aham. E, e era o Gendy tava dirigindo, que depois ele meio que saiu, não dirigiu o 4 ele não dirigiu, mas no 3 ele ainda tava lá. E eu lembro que eu peguei uma sequência do avião lá que tem uns gremlins lá, que são uns duendinho verde lá, que Aham. era pra ser super loucura, assim. E eu acho que eu dei um pouco de sorte porque eu tenho um pouco essa veia do cartoon, assim. Mas eu lembro que eu caí na cena, a sequência estava toda pronta e eles queriam colocar uma. O Genji ele tem esse negócio, cada cena é uma gag.
Cada Uhum. cena é uma gag. Para ele, não é uma sequência que é uma gag. É aquela cena, se ela tiver 1 segundo, 2 segundos, e você puder colocar alguma coisa, ele quer que ela tenha uma punchline, sabe? Aham. E depois que você começa a assistir os desenhos antigos dele, é totalmente isso, assim. Sim. Você começa a ver que ele é bem direcionado pra isso. E aí eu lembro que eu peguei essa cena e era assim, tô sentindo que tá faltando uma gag aqui. Não sei o que é. Aham. Ele tinha muito, muito disso, assim, ele tinha. É um feeling, né? Aí, Tem uma coisa ali. ele abriu um espaço ali no meio, e aí eu recebi essa cena. Caí lá, de meio de paraquedas, e minha primeira cena foi essa, saindo do treinamento. Então, aqui, ó, eu lembro, meu lead me chamou pra É, conversar, eu morrendo de medo de falar coisa errada, porque eu achava que se eu errasse o inglês, eles iam me demitir, na hora. entendi. Então eu Aham. ficava quieto. Eu fico quieto até hoje, né, mas eu ficava mais quieto naquela época. Aham. Aí ele, aí ele falou, ó, então aqui a gente vai ter que bolar uma ideia e convencer o diretor. Não tem muito o que fazer, porque A eles não sabem o que eles sequência querem. não está funcionando e precisa dessa cena para É. funcionar. Sem pressão. Sem pressão. E aí eu peguei e falei, ah, vou fazer alguma coisa, né? Uhum. Meio que expliquei pra ele, fiz um blocking assim, não gostou da ideia. Aí fiz aí ele, isso que é legal, porque você percebe que o trabalho é bem colaborativo, assim, dói um pouco de você não conseguir vender a sua ideia de primeiro, mas o diretor dificilmente ele vai mandar você voltar para sua mesa e ter outra ideia. Ele vai, principalmente quando é um diretor igual alguém, assim, o cara é uma máquina de ideias, né? Aham. Aí ele já começa a fazer desenhos, já começa a fazer não sei o que, ah, vamos fazer isso, isso, isso. Aí eu fiz o blocking de novo, não gostei da ideia. Eu sei que foi assim, tipo, uns 2 ou 3, ou talvez 4 versões mais tarde, assim, ele começou a gostar da ideia. E é uma cena que, acho que se eu não me engano, eu abro minha demo reel ainda, Eu deixo minha demo reel, eu não consigo editar minha demo reel, Ah, pra mim tá sempre horrível, então é meio que em ordem cronológica e em ordem entendi. que encaixa. Entendi. Eu não consigo saber o que que é bom pra abrir a demo, o que que é bom pra fechar, e eu falei, ah, não, essa cena é a primeira que eu fiz, tem um carinho, vai ela mesmo, né? E, e foi uma cena que eu consegui, eu puxei bem a parte, o cartoon dela assim e tal, e eu acho que isso, como é um ritmo bem acelerado, esses estúdios, Aham. você entra no projeto, você consegue pegar uma cena legal, você já começa a pegar outras cenas legais, assim. Sim. Então, acabou sendo difícil, mas eu acabei dando sorte ao mesmo tempo. Isso é uma coisa muito legal, né? Como o trabalho de animação e como diretor de animação, né? Às vezes, assim, quem tá começando acha que o cara tem que ser brilhante, né? O artista em si, né? Mas é um trabalho tão colaborativo que a cena, você olha para ela, tem a sua ideia, tem a ideia do supervisor, tem todo o feedback, tem as ideias do diretor. E é uma amálgama, né? De tantas pessoas para fazer aquilo funcionar, né? É. Tem gente que é, assim como você falou. Tem um pessoal que é gênio, que é fora do normal e realmente, assim, o cara quase que ensina o diretor como que é pra cena ser Aham, feita, né? Tem, aham. tem vários casos, assim, em todos os estúdios que eu trabalhei, sempre tem um pessoal que se destaca bastante, assim, mas até mesmo essas pessoas, o trabalho sempre é colaborativo e Sim. não só no departamento em si, né? Muitas vezes você tem uma ideia muito boa, mas que não vai dar certo para outro departamento, Sim, para luz mais sim, tarde, para comp, ou vai dar uma sombra esquisita, então não tem muito. Não dá pra você achar que vai ser tudo a sua ideia. E o sim. mais legal é você ver no final, e isso me dói um pouco falar isso, porque eu queria ter a ideia genial no começo e que fosse tudo lisinho até Aham, o final. aham. Só que quando você faz o primeiro blocking, mostra, e aí tem o vai e vem de notes, de não sei o que, e você refaz e refaz e refaz. No final, quando você tá com a cena aprovada, quando você dá play no blocking, é vergonhoso, assim. Você olha aquilo e fala, meu Deus do céu, como que eu mostrei isso aqui pra uma pessoa? Porque o processo faz a cena ficar muito melhor mesmo, Sim. assim, em todos os sentidos, não só de ideia em si, que dificilmente você acontece como essa cena que eu falei, que você tem que criar alguma coisa. Aham, aham. Normalmente,
normalmente o diretor já tem tudo bem marcadinho, mas o nosso papel é entregar assim a performance e tá no design, tá no Sim. modelo do personagem, tá tudo certinho e coeso para não se destacar negativamente na sequência, né? Uhum. Aí é outra coisa também que só trabalhando na área você percebe, assim, que o importante não é o seu shot, É, é o é. contexto todo. Às vezes você não é para mexer o personagem. Não é para mexer, não precisa nem fazer ele respirar, porque não é para isso, entendeu? Sim, sim, Porque na sequência dá um play mais suave, assim, e tem a sim. ideia do diretor por trás, né? E eu sei que tem uma cena sua que foi aprovada de primeira com uma pessoa que a gente tem uma admiração muito grande, né? Um tal de Glen Keane, né, cara? Como que É, foi? Como que foi trabalhar com ele? Porque para quem trabalha com animação e quem é um pouco mais velho, né? O Glenn, ele acho que é o. Ó, eu sou íntimo dele, né? O Glenn. O Glen Keane, ele, cara, ele é uma sumidade, né? Ele é tipo, para mim, ele é um dos maiores. Acho que ele é o maior animador que assim que eu presenciei assim de trabalho, a genialidade, né? O Pocahontas, aquela cena do cabelo esvoaçando, para mim aquilo é uma apoteose, não é nem uma animação assim. Como é que foi para você trabalhar com ele assim, cara a cara? cara, foi muito. Eu acho que foi logo depois que a gente tinha feito o Connected, acho. Foi um momento assim, eu meio que caí também de paraquedas no projeto. O projeto já tinha meses, assim. Acho que eu trabalhei, se bobear, uns 4 meses, assim. Foi bem rápido. E, e era o projeto que eu queria trabalhar desde que eu vi, assim, que eu vi os primeiros testes, assim, o pessoal, alguns animadores fazendo para fazer o pitch, para tentar pegar o projeto ainda. E a hora que falou que foi aprovado, assim, eu lembro que eu me emocionei quando quando o Glenkin fez a primeira apresentação, assim, que ele foi lá e Aham. falou que esse projeto, a gente vai começar o projeto e tal, explicou o que que era o projeto, que tem aquelas reuniões mensais, né? Uhum. Que todo estúdio tem, e uma dessas, e eu lembro que eu chorei meio escondido, assim, porque o cara, ele, assim, ele transborda emoção, é impressionante, assim, tem gente, essa discussão de quem foi o melhor, quem não foi o melhor, eu acho que tecnicamente você pode discutir, tem tanto animador impressionante Uhum. que apareceu, só que, assim, depois que eu conheci, e eu não conheci ele pessoalmente tanto, assim, né, mas depois de ver ele falando, ver como que ele é, para mim é meio, não tem nem dúvida pra mim assim. O personagem dele é impressionante assim, sabe? Acho que se fosse fazer um filme sobre um animador, teria que ser dele, teria que ser Aham. ele assim, Sim. porque ele realmente ele é uma entidade praticamente assim. É. Pra mim, pelo menos foi isso que eu vi. É bem difícil de trabalhar com ele. No sentido de que ele é bem pique, assim, ele vai até o fim. E é bem difícil porque é muito subjetivo tudo em animação, assim, né? Principalmente ele fazendo um filme que é mais emotivo, assim, como foi no caso do Over the Moon, que eu trabalhei com ele. Então, algumas emoções é muito difícil de você explicar, assim, né? Uhum. Então, esse processo todo é bem difícil. Como eu entrei mais pro final, eu não peguei nenhuma cena tão complexa, Aham. assim. Peguei algumas cenas legais, até tem cena na minha Demo Reel, mas era tudo cena mais curtinha, assim, e emotiva, né? E nessa parte de cenas mais emotivas, tal, eu acho que eu consegui mandar bem porque eu consegui aprovar meio rápido com ele. Teve uma delas, que é essa que você falou que eu aprovei de primeira, foi outra vez que eu me emocionei com ele também, que eu fui pro... A gente não tinha o review, não era com ele em pessoa, né? Porque ele tava nos Estados Unidos e a gente remotamente aqui no Canadá e, assim, de com uma frequência de uma vez por mês, mais ou menos, ele vinha no estúdio aqui em Vancouver, mas Aham. é inacessível praticamente, né? Porque ele é. Onde ele vai andando, as pessoas vão atrás, assim. É impressionante. Aham. E, mas mesmo tendo essa interação por vídeo, eu me emocionei, assim. Porque ele pegou. Eu lembro que era uma cena que o personagem piscando só. Era Uhum. o- a- a- eu não lembro mais o nome do personagem do menininho, acho que é Jean.
Não lembro o nome dele direito. Hum. Mas a irmã dele tá brigando com ele e ele ia dar aquele take, assim, que você muda, que você tava feliz e você fica triste, assim, né? E eu lembro que eu fiz um bloco em duas poses, e como era só uma piscada, eu falei, eu sei fazer personagem piscar, vou fazer logo. Fui pro spline, coloquei tudo que dava pra pôr, coloquei todos os detalhinhos e, e mostrei. Falei assim, vai mudar com certeza, vai mudar que Aham. a gente nem espera. Eu lembro que ele parou, ele olhou assim, aí ele olhou. E tem uma coisa que ele pega muito, é que ele quer se ver. Ele quer ver um ser humano, um ser no personagem. Assim. Ele fala, Aham. eu quero ver o animador no personagem. Eu não quero que seja um boneco se mexendo, ou um desenho se mexendo. Eu Sim, sim, quero sim. ver que aquilo ali tá vivo, né? E ele falou assim, isso pra mim. Ele falou assim, eu tô procurando, mas para mim ele tá vivo. Pra mim tem vida ali. Pra mim não tem nada. Eu vou ter que aprovar. Assim, tipo, e aí, e aí o pessoal, porque tem esses, todo estúdio tem esse first look approval, é meio que uma, aí eles dão alguma coisa pra você, não sei o que, lá no meu caso eu ganhei um vale pro Starbucks lá por causa disso daí. Que boa. Mas foi, Que legal, cara. mas foi o único que tinha performance de personagem, de first look assim, Aham. porque normalmente first look approval é tipo cena só de câmera, ou cena de coisa caindo no chão, ou cena que não envolve performance, assim, Sim, né? sim, sim, E sim. por mais simples que seja um take, um personagem piscando, assim, era difícil de aprovar de Uhum. primeira, eu nem tava esperando, assim. E é bem bobinho, se você assistir a cena, você vai falar, nossa, não tem nada demais. Mas eu lembro que eu voltei pra minha cena e falei, nossa, o Lenkini me Aham. elogiou, velho. Ele me elogiou, eu olhei assim, a mãozinha tremendo, não consegui falar nada na hora, nada. E sei lá, eu sou bobo mesmo. Talvez os outros animadores, o pessoal até que trabalhou no filme, o que que esse moleque tá. Mas eu não consigo, assim, eu me emociono mesmo, assim, não Ah, tem. mas é como você sente, né? Porque é isso, né, cara? E que é uma das coisas que eu acho mais bonita da animação. É pessoal, né? É mais do que trabalho, né, cara? Eu acho que ser animador é meio que um chamado, assim, sabe? Então você não vai ficar ali esperando bater a hora para você ir embora, assim, sabe? Tipo, cara, você gosta de fazer aquilo, né? Então te dá prazer, acaba o dia, você. Porra, cara, que legal, sabe? Eu, pelo menos, até hoje eu tenho essa sensação, assim, sabe? Tipo, de estar ali, cara, e gostando de fazer aquilo que eu faço, sabe? Então, eu acho que a animação, ela tem esse elemento que você consegue colocar muito de você, né? E é você se olhando, né? Isso que é É. legal, a animação é Isso você, é né? pro bom e pro mal, isso, né? Porque pode ser que quando você tem a experiência contrária, que também já aconteceu comigo, sim, é de você mostrar e mostrar e mostrar e o pessoal não Sim. gostar e você não conseguir vender. É aquela hora que você se questiona também. Nossa, será que eu não sei fazer isso? Muitas vezes você está fazendo uma coisa simples e não tá conseguindo. É que a gente tem uma experiência individual. Uhum. E o pessoal que está lá trabalhando, eles têm uma experiência coletiva. Ele está vendo o seu shot por alguns segundos, alguns minutos ali discutindo com você, ele já vai pro próximo, ele já vai pro próximo. É. Ele tá pensando no macro, assim. Mas você é muito fácil de ficar ofendido, assim, né? Talvez seja uma coisa mais comum, como a gente estava falando de coisa de brasileiro e tal, talvez seja uma coisa mais comum de brasileiro. A gente se ofende um pouco mais também. Esse pessoal é Nosso filho, meio. né? É, o pessoal é mais direto, assim, no feedback aqui, Aham. não tem muito jeitinho, assim, dependendo do. Eu acho que melhorou bastante desde que eu cheguei aqui. Depende muito da pessoa que você está trabalhando, Sim. mas eu percebo que não é muito igual no Brasil, que é bem mais. Tem que usar um pouco mais as palavras para não magoar, assim, para não. Uhum. Mesmo assim, eu fico magoado, não tem, não tem o que fazer. Pô, dá trabalho para fazer o negócio, para a pessoa falar que não tá bom, você acaba Não, levando. E é engraçado, né? Porque é só trabalhando muito que você percebe que a cena não é sua, né? É, Você tá fazendo ela, você vai dar a vida para ela, mas ela não é sua. Então, o diretor ali, ele tá no controle, né, cara? Então, o nosso trabalho é fazer a ideia do diretor ganhar vida. Mas sim, é uma cena dele, né? A gente que faz, sim. mas é uma cena dele, né?
E eu sinto que quanto mais a gente coloca isso na cabeça, quando vem a negativa, quando vem o feedback, você respira e fala, não, tudo bem, vou refazer. Porque tem até o Renato Senna, né? A gente que é um animador muito bom, trabalhou com você também. E Ah, já. e tem uma história com ele também, isso Ah, boa, então pra eu contar. conto a minha dele e você conta a sua, então. Tá, tá. E a gente estava trabalhando junto no Crash, né, no jogo, o Crash Bandicoots. E aí eu tava como lead e ele tava animando e, cara, ele tinha que entregar uma cena e era tipo pro dia seguinte. E aí ele tava super corrido lá, nervoso e tal, porque tava tendo uns feedbacks ali que não tava encaixando por causa do prazo. E aí já tava na madrugada, aí eu entrei numa chamada com ele, eu tava trabalhando no projeto com ele. Aí Renato, vamos lá, a gente faz junto, tal, tô aqui, eu vou te dando feedback até você conseguir terminar. E eu falei pra ele, você tem a cena pra fazer e seu estresse pra lidar. Então assim, quanto menos estressado você ficar, é um problema menos. É, Porque foca na cena. Tipo, cara, vai tirar a energia sua pra resolver a cena, né? Então eu acho que quanto menos a gente fica emocional, né, emotivo com feedback, mais a gente senta na mesa e trabalha, né? Às vezes a gente fica é. remoendo muito, acaba tirando a nossa produtividade também, né, cara? É difícil. É difícil porque muito do que aparece no seu trabalho é um pouco disso também, né? Essa Uhum. luta com você mesmo de tem que entregar, não tá bom, ou não sei o quê, assim. Eu admiro, não sei se todo mundo é assim ou tem algumas pessoas que não deixam transparecer, assim, que parece Uhum. ser a pessoa mais segura, mas lá atrás ela também tem inseguranças, assim. Eu admiro quem leva só como um trabalho, ou entrega, Uhum. aceita feedback. É, mas eu, dependendo da situação, eu fico assim mesmo. A história que eu tenho Transtornado. é, a história que eu tenho do Renato é do Over the Moon, inclusive, que foi É, por causa dele que eu conheci, que eu tirei uma foto com o Glen Keane, assim. é. Eu sempre vou ser grato pra ele, porque eu jamais ia chegar perto do Glen Keane, que sempre tinha gente junto com ele, assim. Eu ia ter que entrar na frente de alguém. Só que o Renato, ele não tem muito disso, assim. Era o Glen Keane, ele queria conhecer o Glen Keane, ele foi. Ele já tinha falado com o Glen Keane antes, já tinha levado. O bicho levou a mesa dele De animação 2D? de animação 2D pro Glen Keane animar. Só ele lá dentro do estúdio trazendo um trambolhão pro Glen Keane animar, sabe? Ele não tem Ai, maravilhoso. queria ter metade dessa. E ele tava muito empolgado, porque ele entrou no projeto desde o começo, assim. E eu só ficava vendo ele, assim, como eu falei, eu tava no Connected. Eu não tava tendo uma experiência boa no projeto, o estilo de Aham. animação não tava tão legal. E eu via ele, assim, ele chegava às 7 da manhã todo dia, assim, com um sorrisão no rosto e trabalhando, porque ele falou, não, sensacional o projeto, assim, tipo, trabalhando com o Glen Keane. Você via que o cara tava curtindo. Eu achei bem legal quando eu. E a gente acabou caindo no mesmo time ainda. Uhum. Foi bem legal de trabalhar junto. Mas eu lembro que a gente fez, quando tava terminando o projeto, o Glen Keane veio aqui e falou: não, eu vou passar um tempo só com os animadores. Não vou ficar no estúdio, assim. Aí eles marcaram. Reservaram um espaço de um barzinho e levaram só os animadores para esse lugar, né? Aham. E aí a gente foi lá, tal, e a gente bebendo, conversando, não sei o que, aí o Glenkin chegou. Aí o Glenkin chegou, é todo mundo em cima dele, de qualquer jeito, assim, né? Aham. E o Renato chegou pra mim e falou: Você vai conhecer o Glenkin hoje. Não, não sei o que, mas. Não, você vai conhecer, você vai conversar com o Glenkin, eu vou lá falar com ele. Eu falei: Não faça isso. Se você fizer isso, eu vou embora, eu vou pegar minhas coisas, eu vou embora. E aí. E eu via ele, é impressionante, assim, aquelas coisas assim, parece. Sketch de comédia, assim, né? É. Que ele ia entrando assim, ele ia furando fila e ia chegando cada vez mais perto do Glen Keane. Quando você via, quando você via, ele tava do lado do Glen Keane, assim, conversando com todo mundo, assim, né? E, e eu só vendo aquilo de longe, falei, meu Deus, o Renato queria ter metade dessa confiança. Daqui a pouco eu olhei, tava ele olhando pro Glen Keane e apontando pra mim, assim. E eu, ai, caralho, fudeu. Abriu, Eu, né, um espaço É, assim, ó. foi exatamente isso que aconteceu. E ele, vem aqui, vem aqui. E o Glen Keane olhou pra mim, eu falei, agora eu não vou ter como Eu vou ter correr, que né? ir. E aí eu fui lá, conversei com ele, tirei uma foto com ele que o Renato tirou, assim, nossa,
sensacional, assim, o momento pra mim, tenho guardado no meu coração. Eu já falei um monte de vezes pro Renato, assim, nem sei se ele entende o que significou pra mim o negócio, mas ele conseguiu quebrar Aham. uma barreira ali. Eu queria estar com o meu exercício do Tarzan aberto, assim, e falar Puta, pra ele, ia ó, ser. no começo da minha jornada como animador, tal, eu fiz essa cena e foi minha inspiração, porque eu não consegui falar absolutamente nada, assim, eu cheguei na hora, eu fiquei travado, tirei uma foto com ele, que se você ver a foto, assim, eu tô parecendo uma múmia do lado dele, assim, O sangue no pé, né? Tipo, tá branco assim. mas foi bem legal Que demais, cara. de poder conhecer ele assim mesmo, porque é uma pessoa diferenciada, assim, e eu Uhum. sempre vou agradecer o Renato por ter me empurrado pra essa daí. Tá vendo? É o jeito brasileiro de ser, né, cara? A brasilidade tem isso, né, cara? Tipo, a gente meio que quebra alguns protocolos, né? E faz a É, amizade mais fácil e consegue lidar com hierarquia de maneira mais fácil, né, cara? o Glen Keane em específico, assim, nossa, é um doce de pessoa, assim. Hum. Ele não, ele conversa com você, assim, não parece que é quem ele é, assim. Eu falo pro Uhum. pessoal, nossa, se eu fosse metade do que o Linkin é, eu ia ser de uma arrogância, eu acho. Eu ia, ia ser igual o Neymar, sabe? Tratar todo mundo mal e não sei o quê. Porque o cara, ele sabe o tamanho que ele é, né? Sim, sim, sim. É, Mas, ó, é, honestamente, comparar Neymar com Glen Keane não dá, cara. não, não, não dá. Neymar Tô falando, é menino, velho. tô falando Não, sim, sim. exatamente o contrário, né? Uma pessoa que, tipo, é tão grande e tem uma Aham. humildade, assim, e o Sim. outro é grande também, mas é de uma arrogância extrema, pelo Sim, menos sim, sim, sim. pra mim, assim, né? E eu falo que eu seria arrogante também, mas não sei se eu seria. Mas é uma coisa difícil pra se lidar com o ego mesmo, quando tem todo mundo. Principalmente no caso dele, que é isso que eu vi mesmo. As pessoas vão. Eu lembro que a primeira vez que ele foi pro estúdio, eu nem tava no projeto ainda, Hum. e um outro animador chegou pra mim e falou assim: tá vendo aqui atrás, aqui, ó, o Glen Keane tá lá dentro. E dava pra ver o pessoal passando e tentando bisbilhotar, assim, sabe? Ele não é uma pessoa normal. Ele não é Aham. uma pessoa Sim, normal. Acho sim, que a sim. gente tem que valorizar realmente enquanto o Sim. cara tá vivo, porque o tempo É, passa, né? E aí, conversando com ele, nossa, foi um amor de pessoa é. comigo, tirou foto comigo, perguntou o que que eu tava trabalhando, perguntou um monte de coisa. É mais eu que Que travei travou. ali, não consegui. Respondi, falei, conversei Aham. com ele, mas não falei metade do que eu queria ter falado, né? Assim. Mas foi uma experiência legal, tenho a foto guardada pra Cara, lembrar que disso. demais, cara, que demais. E Polanski, só pra gente encerrar, cara, deixa eu te fazer uma pergunta. Como que você tá vendo o mercado daqui pra frente? É, a gente passou um 2023, o final de 2023 ali com greve, com demissão. A gente pega 2024, esse, né, pegando o fim de tudo isso e aí o mercado vai desaquecendo, né? Teve a pandemia que fez os estúdios explodirem de contratação, aí é uma retração normal, né, da volta. E 2025 a gente está vendo um monte de estúdios começando a contratar de novo, muito trabalho hoje em dia mais híbrido e local, menos ainda remoto, né? Acho que até porque como tem muita mão de obra disponível, então os caras vão é mais fácil pegar gente que está ali no local do que começar a pegar remoto, mas eu eu tô muito otimista, eu tô vendo assim muito trabalho, muito projeto rolando. Como é que você aí no Canadá tá vendo e sentindo com os outros animadores? Ah, eu acho que, o que você falou é bem verdade mesmo. Acho que esse efeito da pandemia acho que é o principal para ser. Acho que o pessoal hoje em dia se descola um pouco e não lembra. Acho que foi um evento tão fora da realidade assim que parece que foi há muito tempo atrás, Uhum, mas tava bem ali, né? E com certeza a gente tá se recuperando ainda disso. É exatamente o que você falou. Na época eu lembro que foi a época que eu mais trabalhei, assim. Acho que em um ano a gente fez, acho que 3 filmes. Trabalhei em três projetos, assim, que é bem difícil de acontecer, né? uhum, E realmente depois deu diminuiu um pouco isso, né? Para mim, pessoalmente, assim, eu lembro que eu tava na Sony.
Aí na sequência eu já fui para Animal Logic. Eu não senti muito esse, essa diminuição. E depois, agora, estando na Disney também, eu vejo que os estúdios estão trabalhando, assim, sabe? Uhum. Tá tudo acontecendo. Agora a gente tem, essa semana foi anunciado aqui no jornal, a Netflix vai abrir um estúdio também aqui Olha que legal. em Vancouver, que na verdade é a Animal Logic, né? Sim, sim. Quando eu trabalhava lá na Animal Logic, eles já tinham sido comprados, e na época era para ser um estúdio separado, vai continuar a mesma coisa, só que ela pertence à Netflix agora, e pouco tempo depois já eles fecharam as portas e tal, e agora eles estão anunciando que vão abrir, o que eu acho que é excelente, né? Porque a Sony aqui, pelo menos em Vancouver, na região aqui, tem a diferença, né? Aqui tem os polos aqui, Vancouver e Montreal, assim, né? Aham. Os estúdios maiores estão mais aqui para Vancouver, e Montreal tem bastante coisa de game, assim, e tem estúdios grandes também. Mas eu acho que a Sony meio que monopolizou, assim, o mercado por um tempo muito grande, né? Todos os animadores que estavam aqui queriam trabalhar na Sony, Uhum. e isso dava muito poder para eles de Sim. barganha, sabe? O pessoal às vezes saía de um Salário, estúdio, né? o pessoal saía de um estúdio menor para ir pra Sony, às vezes ganhando menos, mas é porque era a Sony, sabe? Aham. E o modelo de trabalho aqui também é bem diferente, assim, eles fazem muito baseado no contrato, assim, né? Então você trabalha de projeto a projeto. Na Sony eu cheguei a ficar, como eu fiquei 5 anos lá, eu cheguei a ficar como staff lá. Acho que a partir do segundo ano eu já entrei. E aí você não fica de projeto a projeto, mas a realidade de todo mundo é: se tiver projeto, você tem trabalho; se não tiver projeto, Uhum. você não tem trabalho. Independente de você estar num contrato, ou de você ser staff. É óbvio que é melhor se você for staff, né? Sim, sim, sim. Mas, mas aqui é muito mais flexível, assim, é muito mais fácil para o estúdio se desfazer de um animador, tal. Não é igual no Brasil, que tem tanto vínculo Sim, trabalhista, sim, assim, e sim. tal. E eu vejo, assim, é muito difícil de prever, né? Muito difícil de prever. O momento agora eu acho que é bem positivo. Aqui para Vancouver, eu já consigo ver que com a Disney abrindo esse estúdio aqui já mudou muito, assim, o cenário. Uhum. Que a Sony perdeu muita gente que foi para lá e tal. Isso acaba nivelando os salários, a competição entre os estúdios é bom para os profissionais, né? Sim. Quanto mais estúdio bom tiver aqui, mais trabalho vai ter pra gente aqui, assim, né? Uhum. É, e hoje eu vejo também muito produto, muita coisa direcionada para streaming também, não é nem necessariamente para cinema, né? Sim, sim. Então você vê muita série sendo feita com qualidade, como o Moana, no caso, que era para ter sido feito inicialmente era para ser uma série, e eles acabaram transformando num filme no caminho. Acho que o projeto estava ficando. Não dá para lançar a Moana sem lançar no cinema, né? É um Aham, personagem sim, muito grande. Eu sempre achei sim. uma loucura, mas eles estavam fazendo isso. E, e a qualidade era a mesma. Não, a Era a qualidade da mesma. animação é impressionante, né, cara? É muito bom mesmo. Então, na Disney mesmo você vê isso, assim, a intenção deles de fazer conteúdo pro Disney Plus, fazer conteúdo Uhum. para streaming. E eu acho que todos esses, independente de a Netflix mesmo, que eu trabalhei na Sony, a gente fez tanto filme porque eles tinham um contrato ali acho que era de 5 anos, não sei direito, que Aham. era meio exclusivo com a Netflix. Então, muito projeto, esse próprio Over the Moon, por exemplo, com o Glen Keane era com a Netflix, tinha muito projeto. Acho que a maioria dos que eu trabalhei lá era projeto da Netflix. Aham. E alguns saíram só em streaming, alguns saíram em cinema também. É, acho que essa é a principal mudança, além do que a gente vai ter que ver o impacto da inteligência artificial também, que querendo ou não, vai acabar impactando, assim. Eu até vi esses dias, o pessoal estava conversando na Disney que tinha uma matéria falando que a Moana tinha sido usada inteligência artificial na animação. Hum.
e não era verdade, assim, tipo, quem tá dentro do estúdio sabe que não é verdade mesmo. Mas o simples fato de você jogar isso, né, essa fake news na Sim, internet, sim, sim. e eu tenho uma teoria de que, como o algoritmo que comanda o que todo mundo lê, eles conseguem impulsionar esse tipo de material Sim, para chegar em sim. mais gente, e eles têm o controle da narrativa, assim, sabe? É. Então, essa parte é bem difícil de prever. Eu não vejo nenhum impacto no meu trabalho, para mim é a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Eu imagino que alguns setores já tenham algum impacto, assim, eu acho que talvez concept art mais fácil de você conseguir, né, porque não precisa necessariamente ser bom, sabe? Sim, Para você convencer um diretor, porque se o diretor tiver a capacidade de escrever 3 palavras ali, ele não vai achar que o que saiu ali é ruim, né? Ele vai sim, achar que sim, ele é um sim. gênio e Aham. que ele fez aquilo, né? Mas até isso eu não vejo acontecendo nos estúdios que eu tô trabalhando, assim. É bem o contrário. Acho que isso é uma coisa que eu percebi também, assim, dos filmes, quando começou o 3D, que eu lembro que o pessoal ia mais pro hiperrealismo, coisa bem realista, render realista, a gente tá na contramão disso agora, sabe? A gente tá indo pra uma coisa. Se você assistir Spider-Verse, é praticamente abstrato em Sim. alguns momentos, assim, sabe? Quebrando regra, fazendo. E isso é o contrário do que um robô faria, sabe? O Sim. robô não vai conseguir prever É, ele esse faz um pupurri, caos, né? né? Ele faz um É, pupurri do que já existe, né? É só isso, né? Então, exatamente. Você não se cria nada novo, né? sim. Então, nesse sentido, eu não vejo. Eu sou bem otimista, na verdade. Eu acho que, como eu falei do meu começo da minha carreira, que eu não sabia nada do que eu ia fazer, eu acho que hoje, para quem vai trabalhar nessa área, tem, né, muita. Tem gente que manda mensagem perguntando pra mim, o que que precisa pra trabalhar e tal, não sei o que. Eu sempre indico você, sempre indico Aham. outras escolas de. Eu acho que você até deu aula pra amigos meus até em algum momento. Tem um pessoal que eu lembro de ter feito aula com você que eu indiquei. Eu indico pro Herrera, que o Herrera também trabalhei com ele, é muito bom. Sim, sim, sim. É, Um beijo, Herrera. indico. Foi meu supervisor lá no Lino, né? Aham. Sim, também outro cara que eu tenho tem importância pra mim que ele é calmo, né? Ele é esses caras que eu Sim, tenho inveja, sabe? Que ele chega pra você e fala: "Não, ô Polanski, é assim mesmo, cara, não sei o quê, faz assim". A voz calma assim. sim. Acho que se ele tivesse, se tivesse a voz do Herrera pra mim toda noite eu não tinha insônia. Eu dormia tranquilo. Ele fala um pouquinho. Eu preciso marcar ele nesse bate-papo, cara. Muito bom. Não, mas pior que ele é essa calmaria, né? O Herrera, ele é tranquilo. É. É bom conversar com ele. E um excelente artista, Sim, supervisor, sim, assim, sim, muito sim. bom, né? Foi pro VFX agora, assim, e você só vê É, como o cara é dinâmico mesmo, assim, é, que tudo que se mexe ele sabe fazer, né? Tudo que sim. é de movimento ele entende. Ele é muito bom. Mas é o que eu falo, assim, pro pessoal, porque normalmente gente mais nova vem conversar comigo, assim, como é que faz, não sei o quê. Aí eu indico, né? Falo, ó, aprende animação, tipo, aprende desenho, se envolve com arte bastante, assim, vai para essa linha, que eu acho que vai ser muito bom. Você vai se preparar muito. O pessoal acha que tem que saber inglês muito, que tem que ser não sei o quê. Eu falei, não, primeiro de tudo é você saber fazer o trabalho, assim. Sim. A comunicação vai ser muito importante, mas é secundário, cara. Tem gente que mal fala inglês e, nossa, destrói em animação É. e consegue se destacar pra caramba, assim, né? Usa o Google Tradutor ali, tá tudo certo, né, cara? E aprende, você se comunica, né? O mais Sim. impressionante é assim, voltando a falar do Glen Keane, ele, num numa das reuniões que a gente teve lá, ele estava falando sobre o desenvolvimento dos vestidos das personagens do Over the Moon. Hum. E é outra história, emociona. Ele fala, não, porque eu viajei para Vancouver e a gente estava querendo que era uma designer chinesa, super renomada, de vestidos, assim, que é um vestido super do estilo lá da cultura deles e tal. E Aham. calhou que a moça estava tendo uma apresentação do outro lado da rua da Sony, que tem um museu. Nossa. Aí ele foi lá e conheceu ela. E ele falou que ele chegou lá com um tradutor de chinês, e ele conversava com ela, e ela. Não,
no comecinho eles se apresentaram, não sei o quê. Quando ele começou a falar de desenho, ela pegou uma folha de papel e começou a desenhar, e eles pararam de se traduzir. E Eles eles começaram a encontraram conversar. linguagem, né? Cara, que É, lindo isso, cara. é lindo, Nossa, velho. É cara. lindo, assim. Eu vejo essas coisas, me Pô, arrepio. aqui eu tô arrepiado, cara. E aí você vê o Glen Keane falando, assim, sabe? Com a vozinha dele, com a doçura dele. Eu falei, nossa, sensacional a história. Parece Sim. inventado, assim, sabe? E então voltando a falar assim, eu acho que é o melhor momento para aprender. Você tem muito acesso hoje à tecnologia, como pra gente era mais difícil. Uhum. Mudou completamente na nossa época. Eu lembro que eu era viciado em fórum. Nossa, eu era muito viciado em fórum de Aham. 3D e tal. Era uma época bem CG gostosa. Talk. Hoje é muito mais rede social, de fato, assim, Sim. mas é muito mais acessível. Eu não tinha. Eu acho que a primeira pessoa que eu posso dizer que me deu conselhos foi você, Bruno. Tipo, Opa. da área, assim. Eu tive um professor de 3D antes, que foi o Márcio, lá em Sorocaba e tal. E ele me ensinou Maya. Mas o foco dele é muito mais técnico. Uhum. E ele é muito bom nisso. Eu aprendi bastante de Maya, acho que isso me facilitou bastante. Mas foi bem antes de eu estudar animação. Mas na área de animação mesmo, na área que eu decidi seguir assim, foi você a primeira pessoa que eu conseguia, não, que eu conseguia falar a mesma língua, sabe? Que eu Aham. conseguia, não, tal. Os fóruns eu não participava tanto, eu só mais olhava Entendi. do que interagia, sabe? Que eu não tinha nada pra mostrar, não trabalhava, então eu mais ficava vendo assim pra tentar me inteirar. Hoje, como eu falo assim, tem gente aleatória que vem falar comigo às vezes, tipo no LinkedIn. O cara da Índia, assim, vem falar comigo, eu queria, como que eu faço, não sei o quê. Eu tento tratar, assim, tudo, ó, cara, Sim, sim. faz isso. Eu fiz isso, você vai ter que seguir seu caminho e tal, mas, tipo, não desiste que tem mercado, eu acho. Eu acho que tá Uhum. sempre, se tiver pessoa qualificada, vai ter trabalho. Hoje essa é a É. realidade que eu vejo, assim. Que a gente vive uma explosão de conteúdo. Querendo ou não, eles Sim, sim. precisam de material para mostrar, desde videogame, Aí vai ter os altos e baixos, né? Vai ter aquele período que vai ter menos trabalho, vai ter o período que vai ter mais trabalho, Sim. mas é meio imprevisível, né? É, mas ao mesmo tempo ele sempre cresce, né? Ele tem as correções, mas depois ele cresce de novo. Como você estava falando no começo da sua carreira, que também é muito parecido com a minha, tinha dois estúdios. É, E era isso. Tipo, você não podia trabalhar remoto, porque não dava. Então, assim, a gente olha hoje e o mercado ele tá passando ali por uma. Agora começando a sair de uma crise, mas ele é gigantesco comparado com o que ele era 10 anos atrás, comparado com 20 não tem nem comparação. Né? sim. A gente ia assistir filme da Disney só no cinema, porque só tinha Disney. É, Né? Não tinha outros estúdios. Aí depois começou a ver DreamWorks, aí Pixar, aí Blue Sky. É isso, né? Tipo, esse tamanho do mercado ele cresceu muito rápido em poucas décadas, né? sim, sim. Então, E o acesso à tecnologia e à informação também, né? é, É, não é fácil de aprender sozinho as coisas, mas tem casos de pessoas que são completamente autodidatas, aprende tudo. No final das contas, a gente tem que aprender as coisas sozinho mesmo. Por mais que você tenha um mentor, se você pode fazer anos de aula com o melhor professor do sim. mundo, se você não pegar para fazer sozinho, você não vai aprender mesmo, né? Mas hoje você consegue acessar, como eu falei, que tem gente que vem conversar comigo, assim, você consegue acessar uma pessoa dessa que pra gente no começo da carreira era inacessível, Sim, assim, né? sim, sim. Eu lembro, pra voltar a falar do exercício do Tarzan, eu lembro que teve um cara que veio falar comigo no Vimeo, Hum, e o cara era tipo animador da Blizzard. E ele ficou interessado na cena, queria saber se dava pra pegar o rig, não sei o quê, porque ele queria fazer uma cena parecida, não sei o quê. E eu, é. nossa senhora, um cara da Blizzard parou pra. Pois Que foi demais tipo isso. bem no comecinho, assim, porque Aham, nem a gente não tinha tanto acesso, assim, ou é, não sabia também muita sim, onde conseguir informação, né? Hoje a sim. qualidade tá lá em cima também, então tem que ter É, isso em mente, né? Mas você vê casos assim, tem casos de gente que entra. Teve um carinha que entrou de estagiário na Sony lá.
Antes de terminar o estágio, ele já tinha passado para animador, já pleno, deve estar sênior agora. E o Uhum. carinha, você vai ver assim, a demo reel do cara era uma cena com um personagem gratuito, assim, só que já era cena no estilo do Spider-Verse, já era cena não Aham. sei o quê. E quando o carinha caiu lá, deu pra ver que ele tinha uma qualidade de animação muito boa, assim, né? Então, dá pra dar Sim, sim, sim. esses saltos, assim. Não dá É. pra, não dá pra prever muito o que vai acontecer, mas Eu, eu, eu tenho a tendência de achar que eu sou mais realista, mas eu acho que eu sou pessimista pelo que as pessoas falam pra mim. Mas você tá achando então que as coisas estão indo bem? Então, Nesse, cara, você tá ne- sendo otimista, isso é é, uma coisa boa. nesse sentido, eu acho que eu sou otimista nesse caso, assim. Aham. Tentando ser realista, eu acho que vai dar certo, eu acho que Sim, vai estar bem mesmo, assim. A gente precisa de conteúdo, precisa de filme, precisa de série, precisa de videogame, precisa. sim. Ainda não tem um robô que faz tudo isso sozinho e acho que vai demorar um pouco, não vai ser do dia pra noite É, não, eu que. concordo também. Cara, a gente que trabalha com diretor, a gente sabe, cara, tipo, não é fazer uma cena, né? É isso, a Yala faz. Tipo, você vê um monte de vídeo online, aí você olha e você fala, cara, isso não passou pelo diretor, por um diretor nem a pau, cara. Porque, meu, o diretor ele vai olhar ali uma expressão facial, cara, aqui, ó, nesse frame eu quero que o sorriso venha um pouquinho mais pra cá, pra passar tal. Aí você vai fazer a IA, cara, ela vai refazer a cena inteira, ela não vai corrigir um pedaço. É, E aí não vai vir. Então, assim, não é prático, né? O uso da IA para esse tipo de situação. Então, assim, você pode ter é, coisas autorais, onde o cara, ele mesmo é o diretor, e aí, meu, o que saiu da IA saiu, né? É o que tá lá para ele. Mas comercialmente, né? Com os diretores, como a gente sabe como é um projeto, cara, assim, é minucioso ali, tipo, é todo detalhe, né? Então, a gente olha para IA o que eles estão fazendo, que você fala, nossa, que bonito e tal, mas você fala, cara, isso daqui não passou pelo crivo de um diretor, né? De é. filme, né? E nem só não passar pelo diretor, mas também é uma coisa você ter uma cena de 10 segundos, 12 segundos numa rede social, e outra coisa é você fazer um filme de uma Sim, hora e meia, assim, sabe? sim, sim. A consistência que você tem que ter pra ter tipo, personagem no design, pra passar mensagem, pra ficar. Talvez essas ferramentas se desenvolvam. Eu acho que a inteligência artificial é mais forte hoje e deu todo esse boom, muito mais por mecanismo de procura, assim, de search engine, porque alguma coisa pode vir a substituir o Google e se transformar numa, Sim. né? É uma tecnologia nova, é uma tendência nova. Eu acho que é muito mais isso em si do que a arte de fato. Mas as ferramentas se desenvolvem, né? Eu acho que é a mesma discussão que provavelmente tiveram. Eu ainda não animava na época, mas provavelmente tiveram quando veio o 3D e substituiu, entre aspas, É. o 2D. E o E até o 2D, mocap também, né? sim, sim. É. E eles continuam presentes hoje, assim, né? Sim. Em todo. Acho que hoje talvez mais do que nunca, depois dessa revolução, assim como eu falei que as coisas estão ficando mais abstratas, assim, e menos realistas. Todo projeto que eu trabalhei tinha artista 2D Sim. fazendo draw over, fazendo composição, fazendo tudo que precisa, assim. E, e é um plus, assim, se você tiver na sua bagagem, se você for um animador que não só desenha 2D, anima 2D também. Nossa, Sim. é um plus, assim, pra você em qualquer empresa. Esses caras vão. Assim como se você for um animador que desenvolve ferramenta também, né? Um Alan Camilo da vida, assim. Sim, sim. Cara, esses gênios aí também é muito bom, né? Sim, sim. É um cara mais completo. Eu acho que é interessante. A gente vai ter que ver, não dá pra ter bola de Exato. cristal, É, né? é, Mas hoje é essa, é mas essa, eu essa concordo com você. tendência. Não precisa ter medo, né? Tipo, essa coisa da hype, ela é muito. Deixa a gente ansioso demais, né, cara? E a ansiedade é só excesso de futuro, né? No final das contas, né, cara? Que é uma coisa que a gente não pode prever, a gente não faz ideia. Então, assim, o mercado tá crescendo, as produções estão acontecendo. Então,
ao invés de ficar com medo do que vai acontecer daqui a 10 anos, cara, foca no que você pode controlar, né? Sua qualidade, seu estudo, pegar trabalho, né? E aí, na hora que as coisas acontecerem, né? Porque ninguém nem sabe, né, o que pode acontecer com a IA, ou para onde que ela vai. Então você não consegue conversar com ninguém que fale assim, olha, ela tá indo para esse caminho. Então assim, enquanto ninguém souber o que vai acontecer, cara, foca naquilo que você pode focar, controla aquilo que dá para controlar, né? Então acho que Sim, com certeza. Acho que é bem por aí mesmo. Não tem muito que ficar pensando no que tá por vir. E de experiência própria, eu não sei pra você, trabalhando aí com supervisão, se você vê alguma coisa, eu posso falar por experiência própria, eu não tenho absolutamente nada disso nenhuma empresa que eu trabalhei. Nenhuma delas usam inteligência na artificial. parte de arte, assim, artística, a gente não usa nada. A única coisa é que fica mais fácil escrever código, né? Então, É, tipo, o cara quer fazer um scriptzinho lá, já conversa com o chat GPT ali ou com o DeepSeek, tipo, pronto, pum. O cara o programa cria um scriptzinho para fazer um IK e FK switch ou tipo mudar um locator ali. Então assim, tá uma parte muito mais técnica para fazer com que seja uma ferramenta para ajudar o nosso trabalho, assim, sabe? Mas a parte artística eu não tenho visto nada assim de cliente pedindo ou da gente trazendo nada. Então é isso. Me parece que tem um caminho longo. Se for acontecer, tem um caminho muito longo é. ainda. E imagino que a gente vai acabar tendo um híbrido disso também, acabar tendo um híbrido É, como você falou, que é uma ferramenta, né? Uma produção humana associada à inteligência artificial. sim. Eu acho que isso pode ser interessante, assim, pode dar um. É. Tem que ver, vamos Estamos ver. curiosos para ver o que vem no É, futuro. cenas dos próximos capítulos, né? Exato, exato. Polanski, cara, que conversa deliciosa. A outra foi boa, essa também foi excelente. Então, assim, cara, obrigado por compartilhar o momento do seu dia aí. Obrigado demais. Se quiser falar alguma coisa aí, um tchau. Ah, é só agradecer a oportunidade aí pra você. Espero que o pessoal goste aí do que eu falei. A intenção para mim é um pouco difícil por causa da minha personalidade, mas a intenção é incentivar o pessoal e Não, foi excelente. Fomos otimistas até o fim, cara. É que eu falo, eu tento ser um pouco mais realista, assim, né? Uhum. É muito fácil para principalmente para quem tá de fora, achar que é mil maravilhas e tudo mais, mas é uma batalha constante, assim mesmo, trabalhar como é em qualquer área, assim, né? Principalmente porque acho que se você se importa com o seu trabalho, assim, né? Você quer entregar alguma coisa boa e tal. Então, eu tento deixar meio claro essa parte, assim, mas ao mesmo tempo, como eu vim, né, contando essa história, como eu vim de um trabalho era bem mais difícil, bem mais estressante, bem pior, assim, eu só valorizo, assim, acho que Sim. melhorou bastante do que eu imaginava que poderia ser a minha vida lá no comecinho, né? Então, realmente, assim, a animação mudou completamente a minha vida. Eu jamais teria a possibilidade de vir morar no Canadá e aprender outro idioma e trabalhar nesses estúdios que eu trabalhei se não fosse através Uhum. dessa via e que você ajudou bastante, um monte de gente ajudou bastante também aí. É, que eu falei alguns nomes aí, Sim, sim, sim. mas acho que é isso. Espero Que bom. que o pessoal termine o vídeo com vontade de animar, Ah, né? tomara. Aí seria legal. Muito bom. Polanski, muito obrigado, cara. Um abraço. Valeu. 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 Até mais. Até.